Gente, do canal Negócio TI Direito, hoje eu estou com um super amigo aqui, vocês não vão acreditar na profissão dele, no que ele vai falar, né? Para mim, tem uma grata experiência aqui de conhecer aqui o Dr. Luciano Eifler, médico, né? Grande amigo, a gente se conheceu por acaso, né, Dr. Luciano, em uma visita para conhecer, falar sobre processos de negócio e tudo mais, né? Numa empresa de prestação de serviços de emergência. E aí a gente começou a falar de tecnologia e aí eu descobri que eu tinha na minha frente um médico que entendia, talvez na área de medicina, talvez no Brasil, não sei, né? Talvez ele vai nos dizer, um dos caras que mais entende de telemedicina, equipamentos, enfim, robôs de telepresença, que nós vamos conversar aqui. Então, doutor Luciano, seja super bem-vindo. A gente demorou um pouquinho para gravar o podcast aqui, pessoal, porque ele estava num procedimento médico, né? Então, ele é um médico real, tá? Então, ele vai contar um pouquinho da história dele aqui, do que ele faz e por que ele se apaixonou por tecnologia e por que a gente está conversando aqui. Luciano, super abraço, obrigado por estar aqui comigo, tá? Obrigado, Regis, pelo convite. É um prazer a gente conversar sobre um assunto tão instigante, né? Que é a tecnologia na saúde. Nós falamos agora há pouco sobre a questão da pandemia, né? A pandemia trouxe à tona uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas a saúde é o nosso maior patrimônio, né? A gente, com saúde, a gente consegue fazer negócios, a gente consegue empreender, consegue ter o desenvolvimento de novos negócios, novas tecnologias, mas sem saúde não tem nada. Então, na pandemia ficou muito claro que a saúde é importante. E é justamente isso um assunto que eu gosto muito. A gente já tinha conversado antes, mas só para fazer digamos que uma pequena biografia. Conta um pouquinho, te conta um pouquinho da tua história aí, porque quem não te conhece, como a gente está só na voz aqui, ninguém está te vendo, né, e vão te ouvir, é bacana tu contar a tua história um pouco aí. Exatamente. Então, eu me formei na PUC em 1992, fiz medicina, fiz a residência em cirurgia geral e depois eu fiz uma segunda residência, que é uma espécie de especialidade, em cirurgia do trauma. Sempre gostei muito de urgência e emergência, que é uma medicina mais aguda. Depois eu fiz um mestrado ali na URGS, sobre câncer gástrico. A gente estava estudando a angiogênese, como bloquear a vascularização dos tumores, né? E esse certamente vai ser um dos caminhos para a cura do câncer, né, nos próximos anos, né? Bloquear a angiogênese e diminuir o crescimento tumoral, né? Seletivo, né? Porque isso é uma questão biológica que pode bloquear justamente o receptor que faz os vasos nutrirem a lesão tumoral. Mas sabe que eu sou um leigo aqui, eu sou um leigo, mas às vezes eu vou ter que te provocar para te voltar 2 passos para trás para explicar. Quando tu fala seletivo, tu está falando de escolher o DNA, alguma coisa assim ou não? De acordo com o paciente? Pois é, tudo funciona como todo um mecanismo biológico, fisiológico, ele funciona com chaves, né, como são receptores. Então tem uma proteína que vai codificar, vai abrir a chave daquele receptor para ela se expressar. Quando ela se expressa, ela vai produzir um hormônio, vai produzir o crescimento de alguma célula, enfim. Então, o tumor ele começa a crescer, ele começa a multiplicar suas células porque ele tem uma nutrição, um pedículo vascular. E esse vaso ele vai acabar nutrindo essas células e elas vão crescer. No momento que eu seletivamente fechar essa porta, desligar esse receptor, eu não tenho a nutrição seletiva daquele tumor, porque a angiogênese ela é natural. A gente tem angiogênese para reproduzir as nossas células, etc. Só que, em específico, para aquela lesão, eu tenho que bloquear exatamente aquela. Mas o tema tecnologia, a gente já acabou entrando na saúde, mas é interessante porque, como a gente costuma dizer, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? É verdade. E a medicina, Regis, não tem como, ela faz parte, porque os nossos entes queridos, a nossa família, nós mesmos, nós somos dependentes, né, desse conhecimento para ter saúde. E aí que entra um dos primeiros temas. Terminando lá, então, acabei o mestrado, depois eu fiz um MBA de Tecnologia e Inovação na Saúde, Gestão de Tecnologia e Inovação na Saúde, e sempre fui um cara que gostou muito de inovação, de tecnologia, de empreender novos conceitos na saúde, porque é assim que a medicina avança. A medicina ela avança através
dessas inovações, né? Então, as descobertas elas acontecem justamente por isso, por mentes inquietas e gente curiosa, e a gente vai avançando. Por exemplo, a penicilina ela foi descoberta pelo Fleming no momento que ele descobriu, por acaso, lá, que o mofo, né, na placa de crescimento das bactérias, ele era bloqueado por aquele mofo, digamos assim, que estava ali crescendo. E aí foi descoberta a penicilina, e a partir disso aí, hoje nós temos antibióticos cada vez mais potentes que acabam neutralizando o crescimento de bactérias. Então, às vezes, as descobertas elas são ao acaso. Mas sempre gostei muito de inovação e fui sempre um early adopter, né? Que é um termo que a gente chama para aquele cara que usa a tecnologia logo no início. Isso foi com tudo, né? Assim, o primeiro DVD player, eu acho que teve aqui em Porto Alegre, eu fui atrás. Depois tinha um carro com comando de voz, que eu sabia mais do que o vendedor sobre o carro, né? Que se comunicava por voz. Os óculos de realidade virtual, o ultrassom de bolso que eu uso no dia a dia, é muito interessante, ele tem o tamanho de um celular, Regis, e o ultrassom, na verdade, ele foi diminuindo, né? Ele era um equipamento grande, do tamanho de um fogão, depois ele foi ficando mais compacto até chegar no tamanho de um notebook, por exemplo. E hoje a gente está usando o ultrassom no bolso, né? Os meus alunos na faculdade já têm ultrassom e a gente está usando ele como uma extensão do exame físico, né? Então, o ultrassom, ele examina o paciente, a gente fala que é o estetoscópio do século XXI. Então, eu sempre gostei disso. Tu aprendeu a usar isso nos atendimentos de emergência ou tu começou a usar isso dentro do ambiente clínico? Como é que foi esse tipo de... No atendimento de urgência e emergência. A gente chama de ultrassom point of care, que é aquele ultrassom feito na beira do leito. Ele é feito por qualquer médico que atua em medicina de emergência, né? Em momentos críticos. Eu consigo ver um pneumotórax, sangramento dentro do abdômen, se o coração bate fraco, bate forte, se tem alguma obstrução de algum vaso. E eu simplesmente, ele é um probe apenas, eu uso a minha tela, que é o celular ou o tablet. Então é uma coisa inteligente, eu diria que é até sustentável, porque eu não preciso ter mais uma tela. Então o notebook tradicional, o ultrassom tradicional, ele tem um display. O que o pessoal fez? Ele construiu o probe, né, que é a sonda, que cabe no bolso, e aquilo ali joga o sinal para dentro de uma tela, que nós já temos várias, né? Tablets, celulares e tal. Então, ele é bem compacto e consegue fazer exame na beira do leito, né? Para tomada de decisão. Chama de ultrassom point of care. Bom, então, nesse universo aí de inovação e tecnologia, comecei a participar de eventos de empreendedorismo na saúde, alguns warm-ups, que eles chamam, rodadas de pitches, né? E geralmente, como tu falou, eu era num auditório de 200, por exemplo, nós falamos sobre blockchain e criptomoeda, eu lembro lá na PUC. E aí estava começando a falar sobre o uso da blockchain na saúde, que são contratos inteligentes, que vão, inclusive, diminuir a questão de corrupção, de roubo e de desvios, né? De verbas para a saúde. Então, a blockchain é fantástica. E a gente conversando sobre isso, eu disse, quantos médicos tem aqui no auditório? Aí tinha 1 ou 2, né? Então é incrível, às vezes, até porque a gente não tem muito tempo, né? Mas eu consegui separar parte do meu tempo para investir na minha empresa. Aí eu fundei uma empresa chamada ConceptMed, né? Tecnologia e inovação em saúde. É uma empresa de consultoria que traz o universo da tecnologia, da TI, para dentro do chão de fábrica da saúde, lá da enfermaria, do bloco cirúrgico, dentro da ambulância. É aí que a gente precisa de rapidez, agilidade e inteligência. Bom, aí a gente entrou no século XX já com o pé no acelerador. Já vinha acontecendo uma transformação digital na saúde, Regis, e aí entrou a pandemia, que ela nos adiantou. Na verdade, ela não nos adiantou, ela nos colocou, acho que, num patamar um pouco melhor, porque nós estávamos uma década atrasados. Tu está falando do Brasil em relação à Europa, Estados Unidos? Brasil em relação à Ásia, Europa, Estados Unidos, né? A nossa telemedicina era medieval, né? Porque existia um preconceito muito grande. E o que o pessoal não entendeu é que a telemedicina nada mais era do que a evolução da comunicação humana. Estava todo mundo fazendo naquela época Skype, tinha muito Skype. Para ter uma ideia, uns 10 anos atrás, o pessoal da UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, me convidou para falar sobre inovação na saúde. Era para a Liga de Medicina da Faculdade da UERJ, lá do Rio de Janeiro. E era um final de semana muito ruim para mim, porque eu estava de plantão e tal, e aí eu falei com os organizadores, que era tudo gurizada, eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, me coloquem em contato com o pessoal da TI, que a gente vai fazer uma videoconferência usando uma plataforma chamada Zoom.
O Zoom, naquela época, estava bem no início, alguns usavam, na verdade, tinha mais Skype do que Zoom. E aí, falei com o pessoal da TI, tudo certo, conectamos uma rede Wi-Fi boa. Aqui eu também tenho uma fibra ótica, 400 upload, 400 download, então não tem cabeada, então não tem muito problema de streaming. E aí fiz a palestra inteira, aqui de Porto Alegre, lá no Rio de Janeiro, no telão, no auditório, para tu ver, isso é uma coisa que hoje é trivial, mas que naquela época era meio diferente, e aí deu tudo certo. No final eu abri para perguntas. Era quase uma mágica, né, Luciano? Quase uma mágica, tá lá no auditório, fazendo a videoconferência, sem ter que viajar. O que aconteceu? O pessoal economizou em passagem aérea, estadia em hotel, a palestra foi tão boa quanto presencial, e funcionou tudo direitinho. Isso há 10 anos atrás. Bom, aí em 2015 eu fundei a ConceptMed, já vinha com vários projetos de inovação e tecnologia, com vários hospitais em que eu presto consultoria, mas eu formalizei, fiz a minha empresa, e aí comecei em 2015 com os robôs de telepresença. Bom, basicamente os robôs de telepresença, hoje eles já estão chegando, é só dar uma circulada aí nas redes sociais, vocês vão ver. Agora tem os robôs chegando no McDonald's, né? Robô concierge, que vai fazer o pedido, vai fazer a entrega direto na tua mesa. Na hotelaria funciona muito bem, e eu comecei a usar esses robôs para a saúde, tá? Para conectar pacientes e médicos, clínicos e especialistas, porque daí eu tenho aquela situação que eu tenho um hospital pequeno, uma cidade pequena, um município que não tem neurologista. Só que eu estou lá na frente de um clínico, com um caso de acidente vascular cerebral, por exemplo, eu preciso de uma consultoria. A consultoria técnica na medicina é assim, basicamente é um especialista que não está presente ali, ele pode se conectar e te ajudar a conduzir todo o caso, né? Tanto que os robôs de telepresença, eles eram utilizados em cases no turismo, por exemplo, para tu visitar locais remotos, com a experiência da telepresença, que ela é muito diferente da videoconferência, ou para fazer chão de fábrica das montadoras da Audi. Tinha um case bem interessante com robôs, fazendo chão de fábrica, que eu digo, digamos que o especialista de Berlim, o cara que mais entende sobre a montagem dos carros da Audi, fazendo consultoria lá no México, uma montadora no México, né? Porque daí ele circula no ambiente, olha para cima, olha para baixo, enfim. Então eu comecei a usar esses robôs para fazer telemedicina. Basicamente eu colocava eles em UPAs, unidade de pronto atendimento, ou hospitais de baixa complexidade, e conectava com uma expertise de especialistas do Einstein, do Sírio, do Moinhos de Vento, do Mãe de Deus, de hospitais de referência que tinham esses especialistas. E isso também, Regis, não é novidade nenhuma, porque a rede universitária de telemedicina já faz telemedicina por videocall, por videoconferência há muito tempo. Eu consigo colocar, por exemplo, dermatologistas lá no interior de uma cidade da Amazônia, onde não tem dermatologista. Então as pessoas estavam condenadas a morrer de câncer de pele, ou a ter um melanoma, e não ser bem... Porque nunca consultaram com um especialista, né? Conecta por satélite, por rádio, enfim, por cabeamento, até conexões comerciais, tu consegue fazer uma consultoria, e o dermatologista olhar, examinar uma imagem 4K, e não precisa ser síncrona, né? Pode ser assíncrona. Assíncrona é eu fazer o upload de uma imagem de alta resolução e o dermatologista dizer, olha aqui, ó, isso aqui é melanoma, temos que ir lá para Manaus biopsiar, que o cara estava lá na Amazônia colombiana, por exemplo, com acesso restrito a especialistas. Sim. E hoje, avançando um pouco mais nessa loucura da inovação e da transformação digital, Regis, eu tenho agora inteligência artificial que tem o poder de fazer o diagnóstico daquela lesão de pele tão bem ou melhor que o dermatologista. Então, o dermatologista quase vira uma segunda opinião. Ele carimba e assina o laudo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, rede neural, aprendizado de máquina, ela já olhou 1,5 milhão de imagens de melanoma, e quando tu expor aquela imagem, ele vai comparar muito mais rápido do que o pensamento humano, e imagina assim, ele vai passar, é a mesma coisa que a jogada de xadrez do Deep Blue, da IBM, lá, quem está na TI conhece, né? Teve um momento fantástico que o homem foi superado pela máquina, né? E recentemente também teve o AlphaGo com a inteligência artificial que ganhou. É do Google, né? É do Google, que ganhou um jogo de xadrez, um jogo milenar, que é muito mais complexo, porque tem muito mais posições. Porque o ser humano, o que ele faz? Ele olha, faz o raciocínio e diz assim, por aqui não, por aqui sim. A máquina, Regis, não tem como. Ele vai fazer 1,5 milhão de possibilidades em 1/100 de segundo.
Então, não tem como. Então, nós não queremos competir com a máquina. Aí que vem também outra parte interessante do assunto, que é o seguinte, que sabe que a gente usa a máquina a nosso favor, para ajudar um diagnóstico assertivo, para ajudar os dermatologistas, os patologistas, os radiologistas a fazer um diagnóstico mais preciso. Então, a ideia é essa. A inteligência artificial ela veio para selecionar, para fazer uma triagem, para nos ajudar. Tá? Não é para deixar de humanizar todo esse processo. Então, entrando também na inteligência artificial, existe um universo fantástico em relação a isso. Então, a ConceptMed, ela está trabalhando hoje com robôs de telepresença. Eu fui o primeiro a utilizar robôs pessoais, né, que a gente chama de personal robots. São robôs de baixo custo. Naquela ocasião, em 2015, eu encomendei um container com 30 peças. O meu colega que estava comigo disse assim, mas vamos trazer 15 ou 30? Vamos trazer 30. Aí entrou os 30. Tá? É um robô chamado PadBoot. É um robô pequenininho, aquele que a gente utilizou lá na Processor, na época. Tu coloca um tablet num berço, assim, num cradle, que fica como se fosse a cabeça do robô, e ele sincroniza por Bluetooth com o corpo do robô, e eu consigo pilotar ele à distância. Então, eu vou para frente, para a direita, para a esquerda, dou o zoom, ele fica numa dock station carregando, como se fosse um telefone em stand-by para entrar em ação a qualquer momento, e eu consigo ir lá, conversar, discutir, interagir. Então, nós começamos com o PadBoot, depois a gente teve outros tipos de robô, que é o Temi. O Temi é um robô fantástico, que tem um LiDAR, que é um sistema laser, então ele mapeia todo o ambiente. Eu tenho mapeado várias UTIs do Brasil, dos projetos que a gente desenvolveu aqui ao longo desses anos. Eles ficam na nuvem, eu coloco o robô lá, ele traz o mapa de novo, e eu consigo botar ali no leito 5, no leito 6, no leito 11, e o robô desloca. Eu comecei com um robô teleguiado, que eu simplesmente acelero e vou. Eu comparo o Regis como se fosse um carro automático e um carro com câmbio. Sim. Às vezes eu tenho vontade de pilotar o robô, mas com esses robôs mais modernos, eu simplesmente clico onde eu quero ir e ele vai embora. Ele vai até o local. Então, eu tive uma dor pessoal, que foi o meu pai internado no hospital, e eu numa agenda enlouquecida de congresso em Campinas, depois fui para não sei aonde, meu pai tinha caído, né? É um mecanismo frequente de trauma no idoso, é a queda da própria altura, né? Porque tem um sistema locomotor já deficiente, tem já uma artrose, uma visão diminuída, então ele anda cambaleando. Eu costumo dizer, a gente nasce engatinhando e depois morre engatinhando, porque chega um momento que a gente fica acamado. É óbvio que tem alguns idosos com 100 anos que são atletas, isso existe, né? Agora, há pouco teve na São Silvestre, tinha um idoso lá correndo, mas enfim, a grande maioria dos pacientes, eles têm uma dificuldade e aí acabam caindo. Meu pai caiu, teve uma lesão no cérebro, foi operado, foi para o UTI, depois ele foi para o quarto. E eu tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, Regis. No congresso em Campinas, que eu realmente não podia deixar de ir, já tinha me comprometido, e tinha que estar lá acompanhando meu pai no quarto. Já estava bem, tinha saído do UTI, e aí eu já estava com o robô, testando, disse, vou botar o robô lá. E aí falei com o pessoal da TI, colocamos o robô no quarto, e aí assim, olha que loucura. Se eu estivesse em Porto Alegre, fazer uma visita, pegar o carro, dirigir, trânsito, estacionamento, sobe, elevador, eu gasto 40 minutos para chegar lá, né? Ou, dependendo do trânsito, até mais. Com o robô de telepresença lá instalado, eu simplesmente clicava no robô, conectava, e em 5 segundos o robô já estava passeando lá no hospital. Só um detalhe, tu fazia tudo isso pelo teu celular, teu smartphone. Pelo meu smartphone, que é a coisa mais prática. A gente já está lá. Posso fazer também por um computador ou pelo tablet, né? Pelo tablet, certo. Eu tenho um ponto de acesso, conecto o robô, acorda, vou lá e vejo, discuto. Aí eu fiz a round é a visita, a discussão com o neurologista. Todo mundo queria ir lá no quarto ver o tal do robô, porque daí virou um case, né? O tal do robô de telepresente. De vez em quando eu dava uma circulada na enfermaria, as enfermeiras enlouqueciam, lá vai o doutor Luciano e tal. E aí a coisa foi evoluindo, a gente fez uns cases também com o Einstein estava naquela época também ele foi o pioneiro, digamos, de telemedicina corporativa no Brasil. A gente chegou a colocar um robô numa plataforma de petróleo, olha só que interessante, offshore, tá? Para fazer o acompanhamento de um portfólio de especialistas dos grandes centros, no caso lá, o Albert Einstein, com o local remoto. Depois colocamos uma unidade de pronto atendimento, e assim foi. Aí evoluímos para outros modelos de robôs mais robustos, com mais tecnologia embarcada, aí tem sensor anti-colisão, vários tipos de sensores, e aí nós estamos agora conectando os robôs com biosensores, que são os wearables, que é outra parte da tecnologia que eu venho estudando, e a gente está desenvolvendo alguns cases. Basicamente, tu está falando wearables, tu está falando dos smart glasses,
que a gente Não, conversava há pouco, ou é antes do Smart Glass? antes do Smart Glass, já vou chegar no Smart Glass. Os biosensores, o que são? Existem os wearables que a gente usa, que já são comerciais, que é o Fitbit, que é o próprio Apple Watch. O que eles fazem? Eles têm sensores, Regis, que medem a temperatura, pulsação, saturação, frequência cardíaca, alguns mais avançados podem medir até a tua glicemia capilar, sem punção, e pressão também. Então, são parâmetros fisiológicos que são interessantes para o médico conhecer. E aí a gente entra no capítulo do empoderamento do paciente, que vocês já devem ter lido, né? Quem é da TI aí já deve ter lido a questão de tu empoderar o paciente. O paciente, Regis, ele não vai ser mais paciente, ele vai ser um agente da sua própria saúde, porque com os wearables e os biosensores, ele começa a entender que 180 por 100 ou 18 por 10 não está legal, o cara está hipertenso. Ele começa a entender que uma glicemia de 30 está baixa, que uma glicose de 400 está alta. Até então o médico não sabia nada, era leigo. Chegava lá no consultório, que nem eu digo, tomava todas no final de semana, bebia, fumava, comia churrasco, gordura, e depois a culpa era do médico, ele jogava toda a culpa para o médico. Te vira, se meu colesterol está alto, resolve. O que nós vamos fazer? Vamos tomar uma simvastatina? Tem gente... Nós vamos dizer... Ei, Luciano, tem gente que não gosta de fazer exame de sangue na segunda, né? Espera a terça ou a quarta para ver se já passou o efeito do final de semana, né? Sim. Dá uma de zen budista, né, e faz um jejum e tal, para tentar baixar um pouquinho toda o excesso do final de semana. Mas a ideia é essa, existe uma mudança de mindset em que o médico passa a ser também um ator e um gestor da sua própria saúde. Então, é um compromisso compartilhado, Regis. Tu vai sentar com o teu cardiologista e vai dizer, Regis, 500 de colesterol não dá, cara, o que tu anda fazendo? E o que vai acontecer? E quem paga essa conta é o teu plano de saúde. Uhum. Aí tu acha justo tu ter uma pessoa que se cuida muito, faz ginástica, pratica esporte, não gasta nada porque ele não interna, ele não adoece. Por quê? Porque ele está cuidando da sua saúde, que é o patrimônio dele, como nós falávamos, né? Sim. E aquele outro que pratica todos os excessos, é obeso, é hipertenso, interna toda hora uma internação para botar o marca-passo, pode custar 2 milhões, 3 milhões. Numa UTI, é o hotel mais caro que a gente fica. Sim. Uma UTI, a diária é cara. E o convênio vai lá e paga essa conta. Então, o que vai acontecer? As operadoras de saúde vão começar a se dar conta que tem pacientes que custam mais e outros custam menos. Alguns fazem o tema de casa, outros não. Não é justo aquele que se cuida não gastar e pagar 700, 800, 2 mil de plano de saúde, dependendo da operadora que tu está inserido, não é justo. Então, o que vai acontecer? Isso é um artigo que eu tenho no LinkedIn, chamado Wearables, Medicina Suplementar e a Sustentabilidade da saúde, através dos biosensores e dos wearables. Então, basicamente é o seguinte, eu uso os biosensores e os wearables, consigo fazer o que a gente chama de telemetria, é a mesma telemetria da Fórmula 1, que vê a temperatura do motor do carro, a rotação do motor. A telemetria da Fórmula 1 é um case de sucesso, a gente pode usar ele também para o nosso corpo humano. O carro da Fórmula 1 e o corpo do Regis são semelhantes, eles têm um funcionamento. E com a telemetria eu consigo acompanhar. E eu parametrizo a telemetria, Regis, para que quando a tua pressão subir de um parâmetro acima aí de 150, 160, ele vai alarmar os setores de telemedicina e vai dizer, opa, ou quando começar a frequência cardíaca a subir, a gente chama de flutter ou um ataque, arritmia, normal é nossa frequência cardíaca variar aí de 50, os atletas chegam a 50, mas num esforço ou subindo uma escada, fazendo um esporte, ela pode subir a 100 e poucos, né? E agora, se eu tiver 200 de frequência cardíaca, eu estou tendo um flutter ou um ataque à arritmia, isso pode ser fatal. Eu consigo antecipar o colapso e resolver, ou disparar uma ambulância, enfim. Então, a telemetria serve para isso, para manter a tua glicose, tua pressão, tua frequência cardíaca em parâmetros aceitáveis. Com a telemetria, eu consigo manter o paciente crônico, o cardiopata, o hipertenso e o diabético, bem longe do hospital. Estando bem longe do hospital e saudável em casa, ele vai gastar menos para a operadora de saúde. Dá para extrapolar isso para o serviço público também. Então, essa economia, ela pode ser investida na tecnologia da saúde. Então, eu digo assim, quanto é que custa? Eu vou falar com o gestor, quanto é que custa esse sistema? Ele se paga sozinho e ainda sobra troco, porque eu estou economizando na internação, no custo, no gasto. Então, a gente está usando a telemetria para idosos, que são geralmente pacientes que têm mais comorbidades, né, mais doenças, e o paciente crônico. O paciente crônico, às vezes, ele é 5%, 8% da carteira do convênio de saúde.
Então, tem um exemplo lá de um convênio de saúde. A grande maioria é saudável, não interna, mas eu tenho 5%, 8%, que são aqueles doentes que gastam muito, porque eles estão toda hora na emergência, toda hora com problemas de saúde. Se eu fizer a telemetria, wearables, biosensores e telemedicina, esses pacientes vão ficar bem. Então, a mudança de mindset é essa. No futuro breve, a gente vai ver cada vez mais frequente o uso de biosensores e wearables fazendo a medida dos sinais vitais e mantendo esse paciente redondo, assim como o carro da Fórmula 1, que está pronto para ganhar a corrida, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora conectando esses biosensores, Regis, com os robôs. O robô vira um hub de telemedicina, então eu tenho o doutor ali dentro do robô. Esses robôs, eles atendem pessoa física ou idosos que querem ter, sim, dependendo do ticket ou da população, não é problema isso. Quer dizer que a pessoa poderia ter, óbvio, né, numa camada mais alta ainda, porque os robôs ainda são caros, tu poderia ter em casa esse robô. Sim, vão ter. Isso assim, os robôs vão ser um eletrodoméstico, assim como a gente tem o nosso aspirador, que aspira aqui, etc. Então, os robôs eles vão entrar no mercado da pessoa física também, do cidadão comum, logo em breve, porque eles estão barateando e estão chegando no mercado. Hoje, a gente está usando os robôs para mais do ponto de vista corporativo. Nós estamos usando ele em hotéis, por exemplo, clínicas, geriatrias, instituições de longa permanência, hospitais, unidades de pronto atendimento. Nós estamos introduzindo esse robô para que as equipes consigam se comunicar melhor. Eu posso usar o robô que a gente usou na época do lockdown. Nós temos um case bem interessante com um dos robôs assim que são mais inteligentes, mais sofisticados, conectando famílias e idosos que estavam isolados no lockdown. Então foi uma coisa lúdica, humanizando. E o que aconteceu? A gente, um robô vai esfriar, tecnologia, pelo contrário, a tecnologia ela aquece as relações humanas. Os robôs eles são uma ferramenta para conectar pessoas. Então, nós colocamos vários idosos isolados, é um residencial que tem lá em Santa Catarina, mais de 80 leitos, que tem idosos dependentes, né, que tem quase que um parâmetro de hospital, né, com nutrição enteral, tem enfermeiros e tal, e nós temos aqueles idosos independentes, que vivem de maneira independente, né, independência relativa, mas é que eles podem conectar com familiares. Então, é tão fantástico quanto eu conectar, né, como se fosse na era Jetsons, né, do desenho animado dos Jetsons, conectar no robô e ir lá dar uma passeada e tal. Voltando ao meu pai ficou bem, se recuperou, eu consegui acompanhar toda a internação dele. Hoje ele está com um robô, um dos mais sofisticados que eu tenho já lá na casa dele. Ele é um idoso, né, que vive de maneira independente, mas eu vou lá. Então, às vezes eu estou no plantão, estou no trabalho, estou aqui, estou ali, sobra ali uns minutinhos, eu conecto no robô, o robô fica na sala, às vezes eu acompanho o jogo de futebol com ele, eu vou lá dar um oi na hora do café. Então, a minha família já se acostumou com os robôs de telepresença. E isso vai ser uma coisa que nos próximos anos vão invadir não só o mercado da saúde, mas como os concierges, os mercados da hotelaria, o mercado de segurança. Existem alguns robôs também que desarmam bombas ou podem enfrentar ambientes hostis sem colocar em risco os policiais. Sabe aquele episódio do Bataclan, lá eu acho que é Bataclan o nome da boate, lá em Paris? Lembro dos terroristas lá. Os terroristas estavam sob a mira das armas e quem negociou a rendição e quem negociou foi um robô de telepresença, blindado, inclusive. Não foi um policial lá. Então, aquele primeiro approach, aquela primeira negociação foi através de um robô de telepresença. Existem alguns robôs hoje que têm braços articulados e conseguem desarmar bombas. Então, o próprio GAT da nossa polícia aqui brasileira tem um departamento especial que tem um sistema robótico que desarma as bombas. Então, na segurança, na telemedicina, na saúde, em concierge, no turismo, a gente está com um case bem interessante de fazer visita através de robôs em pontos icônicos do planeta. Então, eu posso ter lá na Champs-Élysées, na Wall Street, na Ocean Drive, em Miami, robôs que estão lá estacionários, através do aplicativo eu consigo comprar a experiência de 1 hora, 2 horas, a seu critério, de passear na Champs-Élysées através de um robô de telepresença, andar, circular nos cafés. Esse foi o mesmo case que tinha lá na Audi e no Louvre, com o pessoal da Double. Eu fiz várias videoconferências com os primeiros, digamos que os primeiros empreendedores que começaram com o robô Double. O robô Double é um robô fantástico, também de baixo custo, usa um tablet como cérebro, e eles tinham um case que eram vários robôs que estavam lá estacionados no Louvre. Depois que acabava a rotina do Louvre, depois que higienizavam e tal, estava aberto para visitação através dos robôs. Então, o Regis ia lá, comprava lá por $50 1 hora e meia de experiência do Louvre, aqui do Brasil,
dependendo do fuso horário, enfim, e ia passear, ver lá a sala da Mona Lisa, ir lá nas salas do Louvre, ver os quadros passeando através de um robô de telepresença. E antes da pandemia, em 2018, eu estava fazendo uma palestra sobre a medicina do século XXI através dos robôs de telepresença. Então, o pessoal me convidava, geralmente eu fazia abertura de congresso, e o tema era esse, sobre inovação. E eu mandava o robô de avião, o pessoal da TI lá conectava, só conectar no Wi-Fi, e eu já saía caminhando, circulando. Então, o pessoal anunciava sobre a fala da... Nós vamos ter um assunto sobre a medicina do século XXI, né? A medicina do futuro, e não entrava uma pessoa. Humana, entrava um robô. Entrava o robô lá dos bastidores, e aí eu fazia toda a palestra atrás do robô, microfone de lapela. Eu lembro que teve um auditório lá que era em São Paulo, que tinha umas 600 pessoas, era um congresso de vascular, da cirurgia vascular, e depois eu ia para o coffee break, né, fazia network, né, daí eu tinha uma gravatinha, a gente botava uma gravatinha borboleta no robô, e aí com QR Code na tela, a gente ampliava toda a minha network. Então, nisso eu estou com muito contato de gente bacana, de TI, porque essa é legal, a plasticidade cerebral. A minha esposa, ela trabalha com neuropsicologia, déficit cognitivo, Alzheimer, idoso, o nosso cérebro é uma máquina, e para que a gente amplie os nossos horizontes, que, como tu estava falando, que tu transita no direito e na TI, então é legal quando tu consegue juntar, por exemplo, medicina e tecnologia. Eu me sinto à vontade nos dois cenários. Então é bacana tu ter essa plasticidade cerebral e te comunicar com pessoas que não são da tua área só. Porque quando os médicos sentam para conversar, o assunto não é outro, é sobre a cirurgia até. O que foi feito, às vezes entra uma coisinha de tecnologia, mas o assunto está digamos que nessa esfera. Quando tu senta com um cara que trabalha com inteligência artificial, com TI, hoje eu estou quase como um engenheiro de computação. Um engenheiro eletrônico. O pessoal do podcast não está vindo, mas eu vou te mostrar aqui, Regis. Esse aqui é um voltímetro, porque hoje nós estávamos testando uma placa nova de uns robôs, né? Óbvio, sob consultoria do pessoal da TI, claro. Mas a gente consegue, então, ampliar um pouco mais o horizonte nesse escopo, nesse universo. Para terminar, além dos wearables, biosensores, robôs de telepresença, inteligência artificial, os óculos de realidade virtual são interessantes para terapias e para o ensino médico também. Tem outro equipamento que a gente ensina, cirurgia em realidade virtual, para os alunos. Agora nós estamos iniciando com uma prova de conceito com o Smart Glass. Para o público entender, eu acho que o celular todo mundo entende, né? Acho que o Steve Jobs foi um dos grandes caras que mostrou que o celular pode ser muito mais que um telefone. Hoje praticamente a gente não usa mais para falar quase no telefone, a gente usa ele para várias outras coisas, porque da manhã à noite a gente está praticamente conectado nisso. O Elon Musk já está botando um link cerebral, eu acredito que vai ter também essa parte biônica, que é muito interessante, principalmente naqueles pacientes com déficit motor, lesão cerebral, trauma raquimedular, em que componentes eletrônicos podem ajudar muito nesses pacientes que têm déficit ou amputação traumática de algum membro, braço, perna, O Elon Musk, só aproveitando a tua provocação, está dizendo que o Neuralink, né, que é o que ele está promovendo, será muito melhor que o metaverso, que precisa do óculos da realidade aumentada, né? E então essa é a grande provocação dele, né, para o mercado, inclusive provocando o Facebook, né? Eu agora com essa loucura do metaverso e junto com alguns investimentos em criptomoeda, que serão uma maneira de remunerar ou de fazer a cadeia do blockchain do metaverso, eu acredito muito, né, ainda nessa inovação, seria uma internet 3.0, mas eu já estou formatando um nome chamado Medverso, ou seja, vão ter várias aplicações na saúde também utilizando o óculos de realidade virtual. Quem usa sabe, eu troquei o meu óculos Go pelo Quest 2. O Quest 2 é um dos óculos que tu consegue ter acesso a todo esse universo do metaverso. Enfim, esse é um capítulo à parte, a gente pode passar o dia só falando sobre isso. Eu estou estudando muito também, porque eu acho que é uma coisa emergente e que tem um espaço bacana para crescer e aplicar na área da saúde. Porque eu acho que o meu objetivo, a minha missão é trazer toda essa coisa da tecnologia para a área da saúde, para a área da medicina. Tá, mas então, antes de tu entrar no Smart Glass, eu queria te fazer uma provocação, que eu acho que aqui acho que cabe um ponto. Tu é um cara fora da curva,
tá à frente, sei lá, eu te vejo sempre como médico à frente do seu próprio tempo, tá? Óbvio, né? Tu te apaixonou por tecnologia e tá trazendo isso para a medicina. Mas como é que tu vê, tu tá trabalhando com robôs desde 2015, 6, 7 anos. Como é que tu vê os teus colegas hoje de medicina usando tecnologia? Por que que demora tanto quando tu vê, é tão palpável o benefício? Te escutando falar, tu vê que o benefício é aplicável de forma imediata. A pandemia nos mostrou isso, né? Por que que Uhum. a medicina, os colegas médicos, às vezes são reticentes, ou não são, ou é a impressão de um leigo aqui que está falando? Não, eles são sim, Regis, tu tem razão. Isso já foi discutido, já discuti várias vezes. Nós vamos lançar um livro esse ano chamado Mindset, Médicos Empreendedores. São 7 médicos, cada um tem a sua expertise, de vários colegas. Um, inclusive, se mudou para a Califórnia, está lançando um aplicativo, está virando um unicórnio, porque ele já está com vários contratos, enfim. Então, a gente sentou lá e começou a compor esse livro que fala sobre a biografia de cada um e depois a gente faz uma intersecção de todos esses temas, né? Mas o médico, ele é conservador, sim, por quê? Porque na saúde a gente não pode errar. Na saúde a gente tem uma vida humana ali. E existe, falando em LGPD, que tu falava agora há pouco, né? A Lei Geral da Proteção dos Dados, porque são dados sensíveis. Então, assim, a minha genômica, por exemplo, é extremamente importante. Eu não vou nem entrar no mérito da genômica, que é outra coisa que está revolucionando completamente. Nós podemos mexer na genética através da manipulação do DNA e fazer pela técnica CRISPR, quem já leu sabe, teve o chinês já, acho que foi 2017, se não me engano, 2017, 2018, ele editou um paciente e tu consegue começar tu consegue começar a manipular o DNA. Então, existe essa reticência em relação aos médicos, primeiro porque existe esse conservadorismo inerente à profissão. Eu não tenho muito espaço para errar, então eu não posso fazer muito experimento. Experimento animal, existem também as suas implicações éticas, principalmente no experimento animal, também teve muita coisa em relação a isso, né? Nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, teve grandes avanços na neurologia. Os prisioneiros de guerra, se abria a calota craniana e se começava a estimular com eletrodos para ver qual é a área motora, qual é a área sensível. Então, existe também esse avanço na guerra cruel, através de experimentos em humanos, né? Joseph Mengele, toda aquela história, se aprofundar, existe muito isso, né? Uhum. Mas a gente não pode errar. Então, existe um conservadorismo, tu tem razão, Regis, isso blinda um pouco, principalmente porque a gente está trabalhando com vida, trabalhando com dados sensíveis, então não pode ter vazamento, etc. E existe também uma tradição das publicações científicas, né? E da medicina baseada em evidências, para que eu possa provar que aquilo funciona, ele tem que ser publicado no New England, no JAMA ou no Journal, em algumas publicações de impacto, né? Internacionais. O New England. E aí esses artigos começam a ser difundidos e aí aquela terapia começa a ser instituída. A medicina está em constante evolução. O meu pai se formou em 1956. Meu avô era médico, meu pai é médico. Em 1956 a realidade era uma. A anatomia humana não muda, então tem coisas que tem algumas, digamos que alterações anatômicas, mas ela não muda. Agora, a farmacologia, a genômica, isso está em constante evolução. A medicina é uma ciência em constante evolução, então isso muda muito. Só que existe um conservadorismo, por isso que isso trava um pouco a evolução. Com a pandemia, com a transformação digital, que explodiu em todas as áreas, isso está mudando. E aí, Regis, vem aquilo que nós falamos agora há pouco. Existem as ligas de empreendedorismo e tecnologia e inovação na saúde. Vira e mexe, eu apresento lá na USP, tem uma liga, a gurizada está a 1000, fazendo aplicativos e soluções que vão tornar a medicina mais barata, mais acessível, mais sustentável. Então, esse é o caminho. Existe quase que uma corrida a recuperar um pouco daquela década que falou que a gente estava atrasado. Década perdida. Então, tu tem toda a razão, existe um conservadorismo em relação a isso na saúde. Só que esse panorama está mudando com esse tsunami de startups e de inovações que chegam. E o que a gente está trazendo agora é o Smart Glass. Para o público entender, existem os smartphones que eu pego lá o meu telefone, não importa se a plataforma é Android, iOS, enfim. Eu clico lá, eu tenho internet, eu tenho tudo ali.
tenho a conexão, eu tenho a videoconferência, eu tenho o banco, eu tenho a conta, eu tenho o iFood, eu tenho tudo, super aplicativos que nem tem, eu tenho o Mercado Livre, o AliExpress, o Tencent na China, enfim. Então, é quase como um hub que te conecta com o universo. Só que eu tenho que tirar do bolso, ligar, conectar. Vou dar um exemplo bem prático. Eu estou dentro da ambulância, atendendo uma parada cardíaca. Atendo, reanimo, o paciente tem uma arritmia complexa. No pré-hospitalar, eu costumo dizer que tu tem que ser intensivista, obstetra, porque tem que saber fazer parto, tem que atender trauma, tem que ser neuro para atender baleado na cabeça, atropelamento, tem que abrir tórax, às vezes, para quando tem um ferimento penetrante no tórax. Então, a medicina pré-hospitalar de emergência ela é uma medicina crítica, eu tenho que ter o domínio de todas as especialidades. Só que, às vezes, eu preciso realmente alguma ajuda dos universitários, né? Então, imagina eu atendendo um paciente, né, com o meu conhecimento e minha expertise, e eu tendo, digamos que, 45 médicos ao vivo, pensando junto de um grande hospital. Né? Então, eu tenho lá um apoio para tomada de decisão. Então, isso é assim, a mesma coisa que eu jogar xadrez sozinho, utilizando o meu cérebro, e o computador da IBM, ou toda a cloud de inteligência artificial tomando a decisão. É muito mais potente. Então, eu estou lá atendendo o paciente, tem alguma situação que eu tenho dificuldade. É óbvio, eu posso ter um tablet conectado na ambulância, a gente já fez alguns cases com isso, e ali eu conecto com um cardiologista de Harvard, o cara que mais entende sobre aquela patologia, ele vai me ajudar a tomar a decisão ali on the road. É uma situação crítica, não tem tempo de parar, discutir, não. Tem que tomar a decisão na hora. Então, é para isso que serve a telemedicina em situação crítica. Na emergência, é a mesma coisa. Eu estou com um clínico numa cidade do interior e estou com um neurologista especialista em AVC do maior centro de AVC do Brasil. E eu consigo conectar as duas pontas. Então, eu junto a baixa complexidade com a alta complexidade. O que eu faço isso? Um diagnóstico mais preciso, o melhor prognóstico do paciente. E sem vaidade nenhuma, o clínico geral, que não tem um domínio daquela área, ele vai se beneficiar de ter uma segunda opinião e ajudar a conduzir todo o processo. É assim que funciona. Só que eu vou ter, no caso celular, se eu for fazer uma videoconferência, eu tenho que tirar o celular do bolso para ver qual é a dose de amoxicilina para uma criança de 6 anos. Tá? Eu vou ter que consultar. Ou então, qual é o hospital obstétrico mais perto do ponto onde eu estou? Porque eu estou com, digamos, com um parto gemelar complicado para fazer dentro de uma ambulância e eu preciso ir num centro obstétrico. E aí ele vai me dizer, vai georreferenciar e vai dizer, é aqui no Hospital Fêmea, no Hospital Presidente Vargas, no Hospital tal. Tudo isso eu preciso ali na ponta do lápis. Eu estou com luva, às vezes eu estou com sangue, ou eu estou entubando o paciente, e eu vou colocar, então, eu vou vestir o celular, digamos assim, eu visto o Smart Glass, que é um óculos inteligente, ele está conectado agora no 5G, que está chegando. Não adianta dizer, mas não tem infraestrutura, não tem antena. Vai chegar. Eu já vi esse papo no 3G, no 4G, no 5G. Eu adoro essa discussão, porque quanto mais difícil, quanto mais balde de água fria, melhor a gente conseguir vencer os obstáculos e botar a funcionar. Então, o 5G vai andar, e já está andando. Tem um 5G emulado em alguns bairros de Porto Alegre que já tem a conexão rápida. Então, eu vou ter o 5G trafegando, o meu Smart Glass, e ali eu tenho uma segunda camada, que a gente chama de realidade aumentada. Para quem não conhece, realidade virtual é um ambiente virtual. A realidade aumentada é o mundo, como eu vejo ele, através dos óculos, só que ele tem uma segunda camada, uma second layer. Naquela segunda camada, eu tenho o Regis Bronzatti ali conversando comigo. Ou o especialista lá do Sírio-Libanês, do Bairro, do Hospital Moinhos de Vento, do Mãe de Deus, enfim. Ele está ali fazendo uma videocall comigo numa segunda camada. Eu estou enxergando ele no meu óculos. E ele já está me dizendo, cara, faz isso aqui, faz aquilo ali, injeta a medicação, intuba com uma mão esquerda, com a mão direita. Ele está fazendo o que a gente chama de telementoring, ou a telementoria. E eu posso extrapolar isso para mecânica. Vamos lá. Eu estou na planta de montagem da BMW. Os carros são todos iguais, o processo de montagem é todo igual, só que eu estou com um trainer, uma pessoa que está em treinamento. Ele não sabe como montar o carburador ou como fazer tal processo. Então, eu vou ter, através do Smart Glass, uma telementoria, uma tutoria para ajudar a fazer aquele procedimento passo a passo. E com a realidade aumentada, eu consigo ter flechas, eu consigo circular, então, mais ou menos, o Regis está enxergando lá o que eu estou vendo, e ele, na tela dele, ele vai marcar com uma flechinha e diz, cara, é aqui que tu vai ter que cortar, é aqui que tu vai ligar o vaso, cauteriza ali para mim. Então, isso é uma coisa chamada de telementoria. Com Smart Glasses, eu posso ter qualquer especialista na frente dos meus olhos, através do comando de voz, porque é que nem vocês sabem,
ok, Google, ligue-me, o meu já respondeu lá, me liga com o Regis, me liga com o doutor cardiologista, ou então, Alexa. Sim. Aí vai conectar as Alexas que eu tenho por aqui. Mas, enfim, tanto o Alexa quanto o Google, eles acordam através de uma keyword, que é a Wake Up Word. Com o Smart Glass, eu tenho uma frase que eu vou acordar o óculos, ele conecta e ele vai estar na internet. Então, eu consigo ter a direção para o hospital mais próximo, através do condutor. O condutor vai usar o óculos, ele vai ter na tela também aquilo ali. Eu vou ter também a telementoria através do Smart Glass. Eu posso ter o reconhecimento facial, olhar para o rosto do Regis e automaticamente ele me traz o prontuário online, se estiver autorizado, né, pela LGPD, pelo próprio, e eu consigo saber a alergia. Imagina um paciente com trauma de crânio, inconsciente, que não tem nenhum familiar. É muito comum a gente atender um motoqueiro que se machuca, e ele tem uma alergia, alguma certa medicação, e eu vou ter que injetar essa medicação, um analgésico. Só com reconhecimento facial, eu consigo ter todo o prontuário, saber as alergias, os medicamentos, o nome do médico assistente e qual é o hospital de referência. Tudo ali na frente dos meus olhos através do Smart Glass. Então, a gente está muito empolgado com esse case, a gente já tem alguns hospitais que estão entrando conosco nessa prova de conceito. Aí vocês, em breve, vão lembrar desse podcast aqui, Regis, do teu podcast, sobre os Smart Glasses na saúde. Em breve, a gente vai ver os médicos, os enfermeiros do SAMU, utilizando um óculos inteligente no rosto, e vai ser comum. Porque o futuro realmente ele é impressionante. A realidade está imitando a ficção. Então, essas coisas elas não são mais o futuro, elas estão acontecendo hoje no presente. Que fantástico. Olha só, o pessoal que está escutando deve ter reparado que eu praticamente fiquei mudo aqui no podcast, né? Porque o doutor Luciano é um cara que é empolgado por natureza, ele adora falar de tecnologia, e ele nos deu uma aula aqui, isso que ele nos deu, assim, um conhecimento mínimo, né, básico daquilo que ele faz no dia a dia. E é por isso que eu convidei ele para a gente conversar, porque aqui tem um monte de provocação, né? O melhor lugar de te encontrar é LinkedIn hoje, doutor Luciano? LinkedIn. Eu tenho um Instagram também que está no nome da ConceptMed. É bem simples, é concept, de conceito, conceptmed.com.br. Tá? Show. E eu estou lá no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube e no Pinterest. Tá? Olha só. Não tem como não achar ele, tá? É Luciano Não tem como Eifler. não achar. O sobrenome é Eifler, tá? E aí vão localizar, e quem quiser interagir aí com o Dr. Luciano, conhecer um pouquinho mais do que ele faz, né? Porque ele, além de médico, é empreendedor de tecnologia, né? Então, esse foi o mote de trazer ele aqui para bater esse bate-papo, e eu acho que nós vamos ter que marcar um outro momento, talvez fazer uma live, Luciano, né? Para a gente poder interagir com as pessoas e eles questionarem, porque aqui nós temos seguidores de todas as partes do Brasil, tem diferentes realidades no Brasil, né? E eu queria um dia que a gente sentasse aqui para te contar a experiência que tu teve lá em Manaus, no início da pandemia, do surto lá, que eu sei que tu foi um dos grandes desbravadores lá daquele primeiro momento lá que deu aquele surto em Manaus. Tu estava lá para entender como é que funcionava, né, o vírus lá. Mas isso é um segundo episódio que nós vamos marcar, e tu vai contar toda essa história aí para te ver como tu é diferenciado no mercado, e quem te conhece já sabe disso. Então, só queria te agradecer por estar aqui, e fica à vontade aí para dar uma palavrinha final aí para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, Regis, de nós conversarmos, porque pode me convidar a hora que tu quiser, falar sobre tecnologia, empreendedorismo, startups, inovação, wearables, robôs de telepresença, telemedicina, enfim, a gente não faz essas coisas sozinhos. Por isso que é interessante ampliar a network. Cada vez mais eu procuro aumentar o contato com pessoas que trabalham também com outros setores, né? Porque dessa maneira que a gente consegue realmente avançar e empreender. Não dá para ficar preso numa bolha, né? Como nós falamos, essa plasticidade cerebral ela é estimulada através do contato com pessoas também que são curiosas e que gostam de sair um pouco do quadrado, né? Que era um conceito antigo, né? Que a gente tinha lá do Walt Disney ainda. Mas essa é a maneira, né? Porque se a gente não avança, se a gente não é curioso, a gente nunca vai fazer diferente, vai fazer sempre igual, e aí não tem como fazer diferente e descobrir coisas novas. Então, fico aberto e disponível para fazermos aí uma série de outros podcasts tratando desse tema
Regis, que ele é realmente fantástico, e a hora que tu quiser pode me convidar, que a gente pode ficar a noite inteira conversando só sobre isso. Eu sei, vou te convidar, pode contar com isso aí, porque o público eu sei que depois me manda e-mail, vai te contatar direto, que vai despertar bastante dúvida e curiosidade aqui. Super obrigado e até um próximo bate-papo aí do nosso podcast Negócios, TI e Direito. Um abraço, gente. Tchau, tchau.